Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo, aqui na tela do seu canal Futura. E ao longo dos últimos dias, você em casa conferiu aqui no Conexão os nossos especiais gravados durante a Festa Literária Internacional de Paraty. Pois é, no ano em que completam os 70 anos da morte de Mário de Andrade, a Flip deste ano homenageou o poeta e romancista paulista. Mário, que foi um agitador cultural e uma das cabeças pensantes por trás daquela famosa Semana da Arte Moderna de 1922 e que contribuiu para redefinir a identidade da literatura e das artes visuais no nosso país. Então, no programa de hoje, a gente abre espaço aqui para concluir essa nossa discussão de Flip, para discutir e refletir também como a obra de Mário de Andrade repercute na nossa cultura até os dias de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Eduardo Jardim, que é escritor, mestre, doutor em filosofia e autor de uma biografia sobre Mário de Andrade. Eduardo, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Também conosco, aqui ao meu lado, está a estudante de antropologia da Universidade Federal Fluminense, a Gabriela Marsico, que faz parte da programação da Flip voltada aos jovens, a Flip Zona, que também produziu aí vídeos inspirados na obra do autor homenageado deste ano. Gabi, bem-vindo à Conexão, tudo bom? Oi, tudo tranquilo. Prazer em recebê-la aqui. E ainda conosco no estúdio está a Ednês Martins, que é professora de literatura do Colégio Estadual Chico Anísio, que desenvolveu aí trabalhos com base na obra do autor junto aos seus alunos. Professora Ednês, bem-vinda, tudo bem com você? Muito bem, obrigada. Obrigado você pela presença. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado aí do outro lado. Então aproveite para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões aí para as redes sociais do Futura, contando aí qual é o seu livro preferido de Mário de Andrade, seu texto, se conhece, se não conhece muito também, tire suas dúvidas com os nossos convidados aqui. Entre aí já diretamente ao nosso Facebook, vamos lá, Canal Futura Oficial. É o nosso perfil aí na rede social para você poder curtir, comentar e compartilhar logo aqui embaixo, ó, desta postagem. Aqui você pode então deixar registrada a sua questão ou ainda aproveite no Twitter, no microblog, o nosso perfil é o @canalfutura, também já tem aqui ó, essa postagem chamando o Conexão de hoje. E nós contamos aí com a sua participação também pelo telefone. Você não está ligado nas redes sociais, então não tem problema. Pegue o bom e velho telefone fixo, celular, vai para o orelhão e liga aí para a gente. 0 operadora 21 2273 5020 são os números aí da produção que está postos aguardando a sua ligação. Então, enquanto você entra em contato com a gente, já começo aqui com o Eduardo Jardim. Eduardo, que lançou este livro aqui, Eu Sou 300, vida e obra de Mário de Andrade, está aqui na minha mão. Para quem esteve em Paraty, como eu tive aí a honra de ter assistido uma mesa de abertura da Flip desse ano, que foi imperdível, falando sobre Mário de Andrade. O Eduardo estava lá naquela mesa, super inovadora e com muitas surpresas ao longo, né? Cheio de surpresas, né, Eduardo? Mas voltando um pouquinho ainda dentro da programação que já estava ali prescrito, estava a sua participação falando um pouquinho sobre esse trabalho. Eu queria que você falasse por que você resolveu se dedicar a pesquisar a vida e a obra do Mário de Andrade. O que despertou, assim, que você via sobre a obra dele, bateu e você se identificou? Eu estudo Mário de Andrade há muitos anos, né? Desde que era estudante na faculdade. E era o interesse por entender o que é o Brasil. Mário de Andrade é um intérprete do Brasil, fez um retrato do Brasil muito importante e que continua sendo uma referência para a gente. Além do que é um escritor delicioso, né? O autor de Macunaíma, de Amar Verbo Intransitivo, de contos fantásticos, mas foi um trabalho de muitos anos. E também essa ideia de relacionar vida e obra, eu acho que é assim que se deve tratar de Mário de Andrade, né? Juntando, articulando a sua vida e a sua obra. Sem dúvida, ele era um agitador cultural, né? Você falou um pouquinho sobre essa função dele também, de pensar a identidade brasileira. A gente vê os reflexos dessa obra feita aí há quase um século e que ainda está aí tão latente, tão pulsante, tem tanto a ver com os nossos dias de hoje. A Gabriela, que está aqui do meu lado,
nossa grande contribuidora, já contribuiu para o Conexão Futura há um bom tempo. Em 2012 eu tive a oportunidade de participar da Flipzona. Para quem não conhece, deixa eu mostrar o site para vocês já. Flipzona é a parte da Flip dedicada aos jovens, à programação jovem. Então tem o flipzona.wordpress.com. É um blog aqui que os adolescentes moradores de Paraty, daquela região sul lá do litoral do Rio de Janeiro, que participam da Flip trabalhando aí como repórteres, como cronistas, fazem uma cobertura diferenciada aí de quem mora em Paraty, passa lá o ano todo e acompanha a Flip todos os anos. São esses jovens que fazem a Flipzona e aqui nesse blog você consegue ver um pouquinho aí do resumo do trabalho deles. Em 2012 eu estive lá, fiz oficina de vídeos com ele, a Gabi já estava lá naquela época. E as oficinas de vídeo continuam, né, Gabi? Isso, as oficinas de vídeo, elas funcionam durante o ano inteiro na Flipzona, mas elas são mais intensas durante a Flip, né? Elas não têm só a produção de vídeo, a produção de texto também para o blog. Isso acontece durante o ano inteiro, então para os jovens de Paraty que estiverem interessados em participar das oficinas é só ir lá na Casa Azul se inscrever. Mas durante a Flip é bem mais intensa. Tanto que durante a Flip, nos 5 dias, a gente produziu 11 vídeos sobre o Mário de Andrade e a cultura paratiense. Muito bacana. Tem essa relação também muito forte, né, de conseguir linkar, né, a cultura local a sempre o autor homenageado da Flip do ano. Tem 3 vídeos que a gente selecionou, desses tantos que a galera da Flipzona fez. Eu vou colocar aqui, ó, primeiramente o vídeo que foi produzido, esse aqui foi ideia e roteiro da Gabriela, que está aqui do meu lado. Vamos colocar aí na tela o Aceitarás o Amor Como Eu o Encaro? Vamos ver um trechinho aqui, ó. Acho que eu preciso abrir o áudio, né? Programa ao vivo tem dessas coisas, está sem áudio, cá está o áudio, vamos dar o play novamente. Deixa eu voltar aqui de novo, vamos do começo. Aceitarás o amor como eu o encaro? Azul, bem leve, um nimbo, suavemente. Guarda-te a imagem como um anteparo contra estes móveis de banal presente. Tudo o que há de melhor e de mais raro vive em teu corpo nu de adolescente. A perna assim jogada e o braço, o claro olhar preso no meu, perdidamente. Não exijas mais nada. Não desejo também mais nada. Só te olhar. Enquanto a realidade é simples e isto apenas. Que grandeza a evasão total do pejo, que nasce das imperfeições. O encanto, que nasce das adorações serenas. Esse vídeo faz parte então da programação da Flipzona. Você pode ver esse e todos os outros na íntegra no canal deles no YouTube, Flipzona Oficial no YouTube, muito fácil de achar. Gabi, eu sei que você já tem toda uma inclinação para roteiro e tudo mais, agora por que esse texto? E a gente vê essa adaptação, como é que é trabalhar um texto feito lá tantas décadas atrás, muito antes de você ter nascido, por exemplo, e adaptar para os dias de hoje nessa versão visual? Então, esse texto eu tive eu já conheci esse poema, eu achei lindíssimo. E também teve um amigo meu que fez adaptação para música, então eu já estava escutando esse poema já tem um tempo. E aí depois da conferência de abertura, que o Eduardo estava presente, eu pensei em tratar essa questão, em tratar um pouco mais sobre a questão da homossexualidade. E eu pensei, por que não fazer um casal de meninas? Porque é importante começar a desconstruir, né? Começar a botar os perfis de casais diferentes dos que são mostrados, assim. E aí, a partir do texto, eu fui pegando palavra por palavra, sublinhando, procurando outros significados e procurando relacionar esses significados, a minha interpretação, com imagens, né, com visual. Uhum. E aí foi isso, a partir também, por exemplo, aquela parte de móveis, vamos pensar no mar indo, levando, a questão da fluidez. Então eu fui riscando, assim, fazendo várias relações e para chegar num roteiro, mais ou menos assim. Mas lá a gente tem
a Flipzona cada um faz um pouco de tudo, né? Assim, você viu que Claro. que a editora foi atriz, eu que estava também de direção, eu também atuei. E todo mundo acaba contribuindo um pouco para essa criação coletiva, né? A partir de uma ideia sua de adaptação, essa adaptação acaba se construindo aí com vários olhares. Agora, também dentro da educação formal, como a gente falou no começo do programa, faz parte aí da bibliografia básica de todo estudante, Mário de Andrade. A professora Edinês também trabalha e também trabalhou com um vídeo que a gente tem aqui para mostrar, professora. Só antes de eu apresentar o vídeo, fala um pouquinho qual era o contexto daquela apresentação. Bom, como você mesmo tinha falado, o Mário de Andrade é um agitador cultural. Então, como é que eu vou passar para os jovens essa questão da agitação? Agitando. Então, os meninos precisam agitar, precisam sentir um pouquinho na pele o que o Mário propôs, né? O que ele sentiu na questão da Semana de Arte Moderna, para depois a gente entrar no texto, entrar no universo modernista, né? Naquela coisa da ruptura, do engajamento. Então, nós propusemos que eles atuassem com um poema parnasiano, uma crítica ao parnasianismo, né? E eles adentrassem uma sala de aula que estivesse numa aula tradicional, né? No caso ali, matemática. E eles iam entrar irrompendo, sem pedir licença, sem nada combinado antes, e iam proclamar, iam recitar o poema. Então vamos ver um resultado, um trechinho desse resultado agora, vamos colocar na tela aí. Da sua sala. O parnasiano ali, travestido com, né, um requinte. Agitando mesmo essa sala de aula convencional de matemática, ali, cada aluno preocupado com a sua equação, com os seus resultados do exercício, e chega essa galera, Pois assim, é, né? e eles saíram da aula assim, o que aconteceu? Não sei. Por que eles recitaram isso? Não sei. Né? Então eles entraram no Mas esquema. provocou essa reflexão. Provocou, porque eles falaram assim, professora, nós seremos odiados. Eu falei, é isso que eu quero. Que foi claro que provocou. Depois eles, né, explicaram. Foi explicado o contexto. O contexto. Então, quando a gente entrou com o texto, com o trabalho de Mário de Andrade, eles já estavam assim preparados, né? Agucei a curiosidade, a aprendizagem colaborativa, porque eles tiveram que estudar o texto, eles tiveram que entender o contexto, eles tiveram que enfrentar, né? Quebrar paradigmas, modelos novos. Então, foi muito um mais do que desafio. simplesmente ler aquela Muito bibliografia mais, toda, muito mais. enfim, Com certeza hoje e fazer eles uma podem- prova convencional. Eles se apropriam do texto muito mais, né, do que apenas ler o texto porque eu pedi que lessem. Sem dúvida. Eduardo, como é que você acha que Mário de Andrade ia ver uma apresentação dessas hoje em dia? Ele ali também se viu nesse momento, lá na semana de 22, né? Acho que ele ia se divertir, ele era muito bem-humorado, né? Eu acho legal o que está acontecendo, que essa Flip e esse momento desse ano está divulgando a figura e a obra do Mário de Andrade dessa maneira, assim, a garotada no colégio declamando Macunaíma, ou então esse poema belíssimo, né, que a Gabi fez. Além de, eu acho que esse momento vai também estimular pesquisas novas, né, dos acadêmicos, dos estudiosos, abrir novas perspectivas sobre o Mário de Andrade, que tem muita coisa para se estudar ainda, né? Ele é múltiplo, ele disse, eu sou 300, sou 350, então ainda tem muito Mário de Andrade para ser estudado, né? explorado, né? Degustado, Que no bom caso, que isso né? está... E degustado, exatamente. Degustado. Que bom que isso está acontecendo. Falando em Eu Sou 300, Sou 350, esse outro texto de Mário de Andrade, teve um outro vídeo também produzido pela galera da Flipzona, lá em Paraty, que também está no canal deles no YouTube, mas eu vou rodar um trechinho agora para deixar você em casa aí com vontade de acessar o site deles. Vamos ver aí? Vamos colocar na tela? Tá em tela cheia. Eu sou 300, sou 350. As sensações renascem de si mesmas, sem repouso. Ô espelho sou, Pirineus, ô Caiçaras. Se um deus morrer, eu iria em Piauí buscar o outro.
Abraço no meu leito as melhores palavras. E os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre a furto. Nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300. Você pode ver na íntegra, então, esse vídeo aí no YouTube, mas eu quero saber da Gabi aqui, então, uma outra produção dos adolescentes que fazem parte da Flipzona. E como é que foi essa produção? Por que colocar o texto na palavra das pessoas que vocês encontravam na rua? Eu acho o mais interessante desse vídeo é que foi feito por uma galera assim, que nunca teve contato assim, com a produção audiovisual. Foi o primeiro vídeo produzido por esses meninos? Foi o primeiro vídeo por eles, assim, a gente fez a Samara, uma galera assim, que é um pouco mais velha, assim, que está há 6 anos na Flipzona. A gente fez um mini curso, assim, cada um, eu falei um pouco de roteiro, de edição, cada um fez o que, falou um pouco do que achava interessante, e uma galera, assim, se interessou, e é lindo, assim, de ver, né, essa efervescência, né, das pessoas quererem filmar logo e fazer filme. E eu acho interessante deles pegarem justamente esses perfis, assim, bem diferentes, assim, você vê, cada pessoa nesse vídeo tem um perfil diferente, um jeito diferente, pegando justamente a diversidade. E eu achei lindo, assim, eu me surpreendi. Muito bacana. Agora eu quero saber, de certa forma, do Eduardo, em relação a outro tema, voltando aqui ainda ao primeiro vídeo que a gente mostrou da Gabi, essa adaptação dela, né, em relação ao casal de 2 meninas. Teve a tão falada carta aí de Mário de Andrade divulgada nesse ano ao poeta Manuel Bandeira, falando ali da tão falada homossexualidade dele lá naquela época, que era uma coisa mais velada. Isso também tem muito a ver com o debate dos dias de hoje, né? A gente falando de plano municipal de educação, tratando de questão de gênero ou não em alguns municípios. Como é que você vê, então, essa temática também que ele lá atrás já via que já era tão polêmica, hoje em dia, de certa forma, está aparecendo mais? Hoje não faz mais sentido tratar essa coisa da sexualidade do Mário de Andrade como se fosse um tabu, não é mesmo? Quer dizer, isso... Mário de Andrade, na verdade, foi um grande crítico da moral hipócrita da sua época, escreveu textos muito críticos com relação aos padrões muito limitados, né? Então, amar verbo intransitivo é assim. E a própria questão da homossexualidade é um assunto em Mário de Andrade. Você sabe que Mário de Andrade escreveu um conto que está num livro lindo de contos chamado Contos Novos, que é um conto chamado Frederico Paciência, que é a história do amor de 2 rapazes e que é uma história mal sucedida porque eles não conseguem quebrar o interdito, a proibição desse amor. Eles preferem abrir mão do seu amor para não desobedecer a essa moral careta da época. Então, Mário de Andrade sempre foi um autor muito crítico dessa hipocrisia com relação a esses assuntos. Então, foi bom que agora, nesse momento, essas questões tenham aparecido e as pessoas estejam conversando sobre isso de uma maneira mais natural. Não faz sentido mesmo, né, manter um tabu a respeito dessas coisas. Sem dúvida. Professora Ednês, de que certa forma isso muda um olhar do aluno ao estudar o texto, sabendo um pouco mais sobre a vida pessoal do autor, isso pode influenciar os estudos sobre a obra dele também? Pode e não, dependendo também de como você provoca isso no aluno. O que importa para o estudante é entender qual é o enredo, qual é o contexto, né? O contexto de produção naquela época. Então, por isso que a gente pede que ele leia resenhas, que ele assista filmes. A questão do multiletramento é muito importante e está sendo muito bem trabalhada. Então, ele tem acesso a músicas, né? Porque tem rapsódias, tem um videozinho da Yara Renault muito interessante em que ela canta o capítulo 1 de Macunaíma. Então, assim, ele percebe outras linguagens, né, naquela história. Então, claro que a biografia dele é importante, a gente traz para a sala de aula. Aliás, eles trazem para a gente, não sou eu que trago, né? Eles pesquisam, eles trazem as comparações e isso, claro, que fomenta todo um contexto legal para ele entender melhor o que ele está lendo, né? O que ele vai descobrir nas entrelinhas de cada poesia, de cada texto que ele vai ler. Muito bacana. Tem várias questões chegando para a gente aqui.
Estamos chegando na reta final do programa, mas se você quiser mandar sua pergunta, sua colaboração, aproveite aí Twitter, Facebook, telefone à disposição. Tem aqui o Fábio Baeta, aqui do Rio. Obrigado, Fábio, pela participação constante aqui no nosso Conexão Futura. Ele conta que adora Macunaíma e Pauliceia Desvairada, que são 2 grandes títulos aí de Mário de Andrade. E a Nina Moluvi, lá de São Paulo, pelo Twitter, ela pergunta aqui se tem alguma novidade sobre Mário de Andrade, se o Eduardo pode contar alguma coisa que ele conseguiu investigar ao longo da trajetória da busca e pesquisa sobre a biografia. E pergunta se a gente está vivendo agora, nesse momento, uma mania sobre Mário de Andrade. Tomara, né? Eu acho que é isso. Mário de Andrade está sendo muito comentado, né? Eu não me lembro de nenhum outro autor da Flip, homenageado da Flip, ser tão discutido. Ter repercutido tanto, né? Não mesmo é? antes, nem durante mesmo pós, o Oswald de Andrade, que era um pouco o par, né, do Mário de Andrade no modernismo. Drummond então, teve bastante repercussão também. Mas eu acho que no caso do Mário de Andrade teve essa história da carta, tem os 70 anos da morte, tem o fato de ano que vem a obra entra em domínio público, então os editores estão animados com isso, né? Então eu acho que novidade com relação a Mário de Andrade, a gente, cada vez que mergulha na obra do Mário de Andrade, a gente descobre uma nova nuance, novidades. E como ele é 350, a gente não para de descobrir coisas novas em Mário de Andrade. Ele é um escritor de todos os gêneros literários, ele é um agitador cultural, ele é um super poeta, ele foi administrador lá na direção do Departamento de Cultura, ele foi um agitador do movimento modernista, um grande pesquisador. Então, isso não acaba nunca, né? Bacana. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar mais um trecho de um outro vídeo também dessa galera super produtiva da Flipzona, que está lá, que chama Mário em Segredo. Esse aqui, Gabi, foi produzido pela Samara Donário, que é outra menina que faz parte da Flip, não pôde estar aqui hoje, mas deve estar acompanhando a gente aí. O que conta essa história do Mário em Segredo? A gente vê aí o outro menino, Paulo, atuando. Esse vídeo surgiu a partir que a gente descobriu, né, que saiu nessa carta, nesse trechinho da carta. E da aí, carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. E aí eles filmaram isso em 1 hora, assim, tipo, isso é na central onde a gente estava trabalhando. Eles foram lá rapidinho, assim, e filmaram. É um prédio do Centro Histórico de Paraty, que vale a pena ser visitado também. Que é o prédio do antigo cinema. E rapidinho eles filmaram, fizeram o vídeo, né, da carta. E ficou bem bonito. Tá lindo o resultado aqui também, pelo nosso tempo eu não posso mostrar na íntegra, mas provoco você de casa novamente a acessar aí, ó, o blog da Flipzona, deixa eu colocar aqui para você, e de lá você consegue ter acesso aí a todas as redes sociais e aos textos e também acompanhar aí as novidades dessa galera super produtiva. Aqui, ó, tem Facebook, YouTube, Flickr, Instagram da Flipzona e muito mais. A gente está quase chegando aqui ao fim do nosso horário, mas só, mais uma vez, o site da flip.org.br para você que não pôde acompanhar a programação oficial da Festa Literária Internacional de Paraty. Aqui também tem a questão da homenagem ao Mário de Andrade, está aqui, você pode ter mais informações e outros textos também. Agora, antes da gente encerrar, eu queria saber o seguinte do Eduardo também, da professora Ednês e da Gabi. A gente pode esperar então para o ano que vem, ou até o ano que vem, e muito mais, né, a partir dessas reedições e que esses textos reverberem ainda mais. Agora, em relação à identidade cultural brasileira, né, a gente olha para trás, aquela semana lá da Arte de 22, teve um papel fundamental aí para a gente se entender como brasileiro. A gente teria uma cultura como temos hoje se não tivéssemos tido um Mário de Andrade na nossa história da literatura? Eu acho que o Mário de Andrade levantou questões absolutamente centrais, né, para a gente. A questão da renovação estética, da liberdade de pesquisa estética que a literatura, as artes brasileiras conquistaram. A ideia de fazer uma arte que tenha uma fisionomia nacional, que tenha uma fisionomia brasileira, isso também é importante. Agora,
acho que você lembrou bem, quer dizer, existe o contexto em que a obra do Mário de Andrade foi produzida. E o nosso contexto é diferente, quer dizer, eu acho que ele motiva uma série de questões, mas a gente também tem que tomar um pouco de distância com relação àquilo que foi feito lá no início do século XX. Ou aplicar os conceitos da antropofagia sobre a obra dele para os dias de hoje também. A gente tem que ter uma relação amorosa com o Mário de Andrade, não dá para não ter. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um olhar um pouquinho distanciado e um pouquinho crítico para medir o quanto... Para os jovens, assim, para a formação dos jovens, é importante que ele tenha esse mergulho na nossa formação, na nossa identidade como cultural mesmo, saber como nós nascemos, até para eles se valorizarem, para tirar aquela coisa do preconceito, né? Ah, Macunaíma é ruim de ler, é chato de ler. Então, quando ele entende esses elementos que fazem parte da nossa cultura e valoriza, como o Mário valorizou tão sabiamente, tão propriamente, né? Os ditos populares, as nossas, aquela coisa de tomar o chazinho de erva doce quando se sente mal, né? Essas coisas que são genuinamente brasileiras e que nós não damos valor, os jovens passam a compreender, passam a valorizar, entendeu? Passam a ter uma leitura diferente daquilo que a gente tem como nossa literatura. Bom, só para encerrar aqui, Gabi, para a garotada da sua idade, Gabi tem 19 anos, fã de Mário de Andrade, mas para quem ainda não leu, começa por onde? Assim, um texto que você gosta muito de Mário de Andrade? Eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito de poesia, então eu aconselharia pegando um pouco dos poemas, assim, que serem mais curtos, ou pegando até pelo próprio filme do Macunaíma, para primeiro despertar atenção para depois e pegar o texto. Eu acho interessante, como a professora também, o jeito que ela está ensinando, eu vejo isso muito na Flipzona, essa diferença, né, de olhar, né, sobre como tratar o texto. Eu vejo pessoas assim de 13 anos pegando os textos do Mário, pesquisando sobre isso, produzindo com vontade textos. Então, buscar esse novo olhar assim sobre que isso atrai muito mais, assim, adaptando para vídeo, para poesia, para música. Muito bom. Com certeza é uma obra vasta que vale a pena ser revisitada muitas outras vezes, mas a gente espera que tenha provocado você de casa a buscar mais Mário de Andrade, mas agora o nosso tempo aqui já acabou. Então, obrigado aos três pela presença, foi um prazer conversar com vocês aqui no Conexão de hoje. Eu que agradeço, eu acho super importante ter esse espaço assim, para a gente poder mostrar nossos vídeos. Valeu.